Nos últimos dias, a chuva voltou a aumentar do norte ao sudeste do Brasil por causa da formação de um corredor de umidade da Amazônia. A gente acompanha nas últimas imagens de satélite nuvens bastante carregadas aqui sobre o interior do país. Enquanto isso, o tempo seco ganhou força sobre a região sul, especialmente no interior gaúcho. Isso beneficia a colheita do arroz sobre o estado. No entanto, mesmo com esse tempo seco, os índices de umidade no solo continuam bastante elevados em boa parte da região sul do Brasil. Do interior gaúcho até boa parte do Paraná, o índice de umidade no solo ultrapassa os 70%. E agora, para os próximos dias, há expectativa para o retorno das chuvas para boa parte do interior da região sul. O volume de água deve ser mais expressivo sobre o noroeste gaúcho, onde deve chover pelo menos 70 milímetros em 5 dias, e também chove forte, inclusive com risco para transtornos entre o leste catarinense e o leste paranaense. Enquanto essa chuva mantém os bons níveis de umidade no solo, ela também pode atrapalhar as atividades no campo, especialmente a colheita da soja em algumas cidades do Paraná e a colheita do arroz na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Ao longo da próxima semana vai continuar chovendo sobre boa parte da região sul, só que as pancadas serão mais isoladas e com baixos acumulados. Durante esta próxima semana, então, as atividades no campo voltam a ser beneficiadas porque teremos maiores períodos de tempo seco e também temperaturas um pouco mais amenas em relação aos últimos dias. Sobre o sudeste do Brasil, vínhamos passando por algumas semanas de tempo mais seco e quente, só que com o retorno das chuvas, agora nesses últimos dias, a umidade do solo voltou a se recuperar, principalmente entre São Paulo e metade sul de Minas Gerais. A situação continua mais crítica no norte mineiro, no Espírito Santo e partes do Rio de Janeiro, onde a chuva não tem sido regular e ainda há déficit hídrico. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de bastante chuva entre São Paulo, Rio de Janeiro e partes de Minas Gerais. Especialmente no estado mineiro, chove até 70 milímetros em 5 dias. Essa chuva mantém os bons níveis de umidade no solo, mas não chega nas áreas mais secas, principalmente no norte mineiro e também do Espírito Santo, que seguem ainda com predomínio do tempo mais seco e apenas chuva muito isolada e de baixo volume acumulado. Na próxima semana é que a chuva volta a ser mais abrangente e chega de forma um pouco mais expressiva sobre o estado capixaba e também sobre o norte mineiro. É uma chuva que deve variar de 15 a 30 milímetros nessas áreas mais secas. Por enquanto, os volumes mais expressivos de água continuam concentrados aqui sobre a metade sul de Minas Gerais, São Paulo e partes do Rio de Janeiro. No centro-oeste do Brasil, as chuvas desses últimos períodos têm se concentrado principalmente entre Mato Grosso e Goiás. Inclusive, em algumas cidades, essa chuva tem sido expressiva a ponto de atrapalhar as atividades no campo, como a colheita da soja e o plantio do milho segunda safra. Além disso, a chuva tem deixado as condições das estradas muito ruins para o escoamento de grãos desta região e também partes do norte do país. Sobre Mato Grosso do Sul, a chuva não tem sido tão regular e também tão volumosa a ponto de encharcar o solo. Então, algumas cidades, principalmente do sudoeste do estado, ainda apresentam déficit hídrico. Agora, para os próximos 5 dias, a expectativa é de chuva em boa parte do centro-oeste, mas com volumes expressivos ainda, principalmente em Mato Grosso e Goiás. Em algumas cidades, o volume de água pode chegar até 100 milímetros em 5 dias e, mais uma vez, é uma chuva que tem potencial para atrapalhar as atividades no campo. Durante a próxima semana, a chuva continua abrangente sobre o centro-oeste, com volumes ainda mais expressivos entre Mato Grosso e Goiás. Neste período, deve chover de 50 até 70 milímetros nas áreas mais atingidas. Sobre o norte do país também tem chovido de forma expressiva, principalmente aqui sobre o estado do Pará e também do Tocantins. Nestas áreas também a chuva em excesso tem trazido problemas para as estradas e atrapalhado o escoamento de grãos. O índice de umidade no solo chega a 100% em toda esta área rosa do mapa. Apenas no estado de Roraima que tínhamos déficit hídrico, mas também voltou a chover nos últimos dias. E agora, para os próximos 5 dias, vai chover em praticamente todo o norte do país, mas mais uma vez com maiores volumes de água entre o Pará e o Tocantins. Deve chover de 70 até 100 milímetros em algumas áreas desses dois estados. Ao longo da próxima semana, continua chovendo também sobre a maior parte do norte do país, só que desta vez as instabilidades mais intensas migram mais para o oeste da região. No Nordeste, a chuva até tem aumentado nos últimos dias e beneficiado alguns estados, principalmente aqui do oeste e norte da região. Aqui sobre esta área em rosa do mapa, o índice de umidade no solo chega até 100%. No entanto, a chuva não tem sido bem distribuída e não chega aqui sobre o interior da Bahia e toda a faixa leste nordestina. Em toda esta área em vermelho do mapa, ainda há um grande déficit de umidade no solo. Agora, para os próximos dias, vai continuar chovendo mais entre o oeste da Bahia, Maranhão,
Piauí e partes aqui entre o Ceará e também Rio Grande do Norte. Nestas áreas, então, a chuva mantém a recuperação da umidade no solo, mas nas áreas que estão mais secas aqui entre o centro e leste da Bahia e boa parte das áreas litorâneas do leste, a expectativa ainda é de chuva de baixo volume acumulado. E ao longo da próxima semana, a chuva diminui de intensidade sobre o Nordeste. Chove em boa parte dos estados, mas de uma forma geral serão chuvas de baixos volumes acumulados. Apenas em algumas áreas que já vem chovendo mais, entre Piauí e Maranhão, é que são esperados volumes de até 30 milímetros em 5 dias. Eu volto com vocês no estúdio. Até mais!